É porque quando eu falo ou penso sobre a dor de viver aquilo ou aquele a qual nós não somos, ou a dor de viver aquilo que não somos, é a mesma coisa de dizer que você está vivendo ou eu estou vivendo algo que disseram que eu sou, ou algo que disseram que você é. Você não está vivendo você em essência. Você está vivendo segundo o que disseram para você viver. Seja família, relacionamentos, ou até você mesmo se auto-sabotando, ou se enganando, achando que o teu caminho era esse. Porque quando a gente pensa, assim, lembra da nossa adolescência ou da nossa infância, a gente vê que a gente queria ser muitas coisas, né? E aí quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a entender que, primeiro que a vida não é esse morango todo, né? E segundo que a gente começa a ter nossas preferências e enxergar de fato aquilo ou buscar, né? No mínimo, buscar aquilo que a gente veio fazer aqui, cara. Que é o mínimo, que é o propósito, que é o que eu reflito aqui nesse canal. Inclusive, os meus vídeos são vídeos para mim, reflexões para mim, que eu tenho absoluta certeza que pessoas pensam da mesma forma e tem esse tipo de reflexão e com certeza essas minhas reflexões ajudam alguma pessoa quando chega, né? Inclusive já teve até alguns feedbacks e, pô, cara, pra mim, servindo pra uma pessoa já tá ótimo. Mas o fato é que quando a gente vive quem nós não somos, a dor ela é muito maior, mano. Eu vou te contar um fato de uma história que meu pai me conta, que isso faz total sentido, que pra mim não faz, não, tipo, faz total sentido pro vídeo a história, mas que pra mim, tipo, não faz nenhum sentido o que o rapaz fez. Mas vamos lá. O fato é que eu vou contar resumido, não vou contar a história toda, obviamente, mas o fato é que o pai do indivíduo era piloto de avião. E o sonho desse homem era que o filho dele se tornasse piloto de avião, certo? E o filho não queria ser piloto de avião, ele não gostava disso, tá ligado? Ele queria ser outra coisa, ele queria ser advogado. Ele queria brigar as causas na justiça, ele queria ajudar os outros dessa forma, dessa maneira. Só que o pai dele queria muito, lançava uma expectativa nele, lançava algo nele que ele se rendeu à vontade do pai pra ele. E isso é muito perigoso, cara. E aí ele foi estudar, estudou, fez lá os processos para ser piloto, que é bem complicado, difícil, duradouro, demora muito, né? Até ele concluir o, o, o curso e tal. E aí quando ele recebeu a carteirinha dele lá de piloto, que, checado pela ANAC, que pode voar e tal, ele chegou pro pai dele e falou: ó, pai, até aqui eu fiz a sua vontade, tá aqui. Hoje eu sou piloto de avião, assim como você queria que eu fosse, mas eu não quero isso pra minha vida. Eu quero ser advogado, então agora eu vou entrar pra faculdade de Direito pra eu poder advogar. Bom, aí aqui fica a nossa reflexão, que é justamente sobre isso. É claro que isso é só eu tô falando essa experiência que eu trouxe, que aconteceu, foi um fato, isso foi um fato. Ela é da área profissional. Mas existe da área amorosa. Pô, tu vai ficar com esse cara aí? Esse cara não vale nada. Pô, essa mina aí, mano. Entendeu? As pessoas, elas gostam muito de opinar na vida dos outros. Só que nem elas mesmas, a grande maioria, nem elas mesmas vivem aquilo que elas aconselham pro outro. Tá ligado? Então, assim, isso é na área profissional, né? Que o rapaz, ele perdeu o tempo da vida dele, de repente até acreditando naquilo, em conflito com ele mesmo. Pô, será que eu vou ser piloto? Ah, vou ser piloto mesmo, vou ganhar um dinheiro, já tô aqui e tal. Ou não, vou ver o que eu quero. Ele ficou naquela guerra até que ele tomou aquela decisão e falou: não, mano, eu vou ser quem eu quero que eu seja. Você quem eu quero que eu seja foi ótimo. Eu vou ser aquilo que eu quero ser. Só que até ele chegar a essa decisão, olha quanto tempo ele perdeu, irmão. Claro, se a gente olhar com uma outra ótica, aquilo foi o processo dele. Com certeza teve aprendizado, conhecimento, network. Tiveram coisas que com certeza vai agregar nele, na profissão dele, no pessoal dele, nos relacionamentos dele, vai agregar total.
Não foi uma perda de tempo. Como eu acredito que todas as coisas, elas cooperam para o bem de Deus, ou seja, na minha concepção, tá, gente? Isso é a minha fé, a minha concepção, a forma com que eu enxergo o mundo. Eu não acredito em livre-arbítrio. Calma, primeiro a gente tem que explicar o que é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é se eu escolho Deus, ou se Deus, se é livre-arbítrio. Se eu vou querer Deus ou se não vou querer Deus. Isso é livre-arbítrio. Não acredito nisso, tá? Mas nem livre-arbítrio é a palavra que eu quero usar. A palavra certa é livre-agência. O que é livre-agência? Livre-agência é que você tem o controle das coisas. Então eu sou livre. Exemplo, eu creio na livre-agência no seguinte: eu estou com sede, tem Coca-Cola na minha geladeira e tem água na minha geladeira. Eu vou escolher, vou beber água ou vou beber Coca-Cola? Bom, eu acredito na livre-agência nesse sentido. Cheguei em casa cheio de fome, tem uma janta bem nutritiva e tem um biscoito. Eu vou jantar ou vou comer biscoito? Isso é uma escolha, isso é livre-agência. Esse ponto da livre-agência eu acredito. Agora tem um outro ponto da livre-agência que eu não acredito. Exemplo, eu vou sair na rua para trabalhar. Ponto, eu só sei até aí. E a página 2, o que vai acontecer no caminho, no trabalho? Eu não sei. Só que na minha concepção já está escrito o que vai acontecer. Eu só vou viver isso. Eu só vou aceitar aquilo que a vida vai me impor. E, obviamente, tentar administrar da melhor forma. E, inclusive, na minha concepção e naquilo que eu acredito, o próprio Deus já sabe qual é a escolha que eu vou tomar. É só você ler a Bíblia e ver, e tá. É só você ler a Bíblia e ver que existem vários exemplos disso. Mas deixa eu me ater na reflexão aqui para você entender. Então, a gente perde muito tempo paralisado e às vezes até se nos identificamos e vivemos aquilo que o outro quer que a gente viva. E isso é muito doloroso, mano. Cara, isso é de uma dor, mano. Isso é de uma dor e de viver uma vida que não vale a pena. Porque você não tá vivendo aquilo que você é. Você está vivendo aquilo que os outros falaram pra você ser. Olha que loucura, mano. Olha que desperdício de vida. E aí quando você morrer, vai acontecer alguma coisa com você. E eu creio que a gente vai estar diante do Todo-Poderoso. O que você fez com os talentos que eu te dei, mano? O que você fez com o teu o que você fez com o dom e com o bem mais precioso que eu te dei, que foi a vida? Você fez um monte de cagada, um monte de errada, você aprendeu e cresceu e amadureceu com esse monte de cagadas e erros que você fez. Depois que você aprendeu, o que você fez com esse aprendizado? Tá ligado? Você viveu aquilo que você tinha que viver, mano? Cara, são coisas que mano, são, na verdade não são óbvias, né? São bem obscuros, mas a gente precisa ter o mínimo de discernimento disso, mano. Porque isso, refletindo sobre isso e fazendo questionamentos a respeito disso, a gente traz clareza pra gente, mano. E essas clarezas, porque são várias áreas da vida, a gente consegue levar uma vida mais leve. Levar uma vida mais leve, cara. Porque, mano, é muito problema, mano. É muito peso. É muita coisa. E você ainda lutando contra a sua essência. Pô, você tem que ser jogador de futebol. Aí o teu pai fala que você tem que ser militar. Aí você não treina, não joga futebol, desperdiça o teu talento, dando exemplo, tá? E vai ser militar porque teu pai quis ser militar e você já tá lá. Agora você já é oficial militar, tá ganhando dinheiro. Bom, agora eu já tenho minha vida aqui, vou viver essa vidinha. E aí aquela torturar, mano, mais um dia, mano, ir pra aquele quartel, cara. Caraca, mais um dia, mano. Nossa, eu não aguento mais aquele sargento, eu não aguento mais aquele coronel, sei lá, eu tô dando exemplo aqui. Tá ligado? É essa vida que a gente leva, mano. Caraca, mais um dia, mano. Eu vou te dar um exemplo agora de mim, mano. Hoje eu tenho clareza, porque eu fiz essas reflexões. Eu quero chegar lá, porque lá eu vou viver o meu propósito. Viver a minha essência. Quando eu chegar lá. E se Deus me der a condição e o privilégio de chegar. Tem isso, né? Isso não depende só de mim. Mas o que depende de mim eu estou fazendo. Se eu chegar lá e
e conseguir viver do meu propósito, nossa, mano. Não é nem mais trabalho, pô. Já é o propósito. Só que a gente esquece que viver do propósito não é só felicidade e alegria. Tá ligado? Viver do propósito existe também dor. Primeira dor é você descobrir o seu propósito. É a primeira dor. Você vai ter que passar por um caminho muito árduo e longo. Encontrou o propósito, você vai ter que se preparar para chegar lá. E esse preparo é doloroso demais. E eu estou na fase do preparo. Já há 3 anos. 3 anos na fase do preparo para chegar lá. E eu vou chegar, se Deus permitir. Se eu não morrer antes, né? Mas se eu chegar lá e viver do meu propósito, essas dores, essas lutas vão ser muito mais tranquilas, porque fui eu que descobri em mim mesmo, na minha essência, que eu tinha que estar lá. Então é mais leve. Você imagina João Batista, mano, chamando os outros de cobra. Raça de víbora. Pra ele era, mano, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Não tá nem aí, mano. Se ele vai ser lançado na prisão, se vão matar ele, não tá nem aí, ele vai falar. Porque é o propósito dele de falar aquilo ali, pô. Você tá ligado? Agora, se você vive algo que não é o seu propósito, além de ter as dificuldades do dia a dia que vão ter, você não era pra estar ali. Alguém falou pra tu estar ali. Alguém falou pra tu ser assim. Inclusive, isso também vai até pra personalidade, tá ligado? Tipo, mano, a pessoa, ela não é aquilo que ela tinha que ser. Eu vou me encaminhar pro final, que eu tô querendo fazer uns vídeos mais curtos. É que não dá, mano, fazer reflexão curta. Mano, tipo assim, eu fazia parte de um motoclube, onde antes de entrar nesse motoclube, eu falei o seguinte: olha, eu procuro, na verdade eu nem tava procurando motoclube, tá? Mas enfim, aconteceram algumas coisas que eu fui, não, vamos lá pra tu conhecer, tá. Falei, olha, eu até faço parte do motoclube, mas se o motoclube tiver alguns pré-requisitos. E eu citei 3 pré-requisitos, e a galera falou o seguinte: nós temos esses 3 pré-requisitos, nós temos. E aí, vivendo durante aquele motoclube, foi onde eu comecei, eu já estava no caminho, só que eu me aprofundei de um nível de entender quem eu sou, onde eu estou, para onde eu vou, o que acontece comigo depois que eu morrer. Eu comecei a questionar as minhas crenças. Por que eu acredito assim? Mas por quê? Por quê? Eu comecei a viver um monte de coisa, já falei isso em vídeos passados, eu comecei a errar muito rápido até que eu já entendi. Beleza. Esse processo durou alguns anos, só que no meio desse processo eu estava fazendo parte desse motoclube. E eu comecei a refletir. Falei, pô, cara, peraí, mano. Quando eu fui entrar no motoclube, que não era, eu nem queria entrar, né? Eu fui porque a galera me convidou, vamos lá, tal, vai ser legal, e realmente, tal. E aí eu falei, pô, nenhum dos 3 pré-requisitos atendia. Eu estava indo lá, já não estava sendo mais legal pra mim. Não estava sendo bom pra mim. Eu já falei que relacionamento tem que ser o jogo do ganha-ganha. Eu tava, sabe, mano, tava arrastado. Acontecendo algumas coisas que não era do meu agrado. E eu comecei a me perguntar, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo ali? Eu vou me desligar. E foi o que eu fiz. Tá ligado? Olha só que simplicidade. Eu estava lá, eu nem conhecia esse motoclube, eu conhecia na real. Ah, vamos lá, vamos. Ah, aí fica teve a reunião, né, enfim, coisas internas de motoclube. Aí tá, beleza. Não, beleza, tamo aí. Esses 3 pontos, atende. Não atendia, mas eu continuei lá. Ou seja, eu fiquei forçando uma coisa que não era eu. E aí quando eu me aprofundei nas questões, eu falei, mano, tenho certeza, não é isso. Porque olha só, mano, se você tem clareza de quem você é e pra onde você está indo, pega essa visão aqui. Mano, se você entender isso aqui, você pode fechar o vídeo. Inclusive, comenta aqui embaixo, eu tenho clareza, ou eu ainda não tenho clareza. Comenta aqui embaixo que eu vou saber que você chegou nessa reflexão mais importante do vídeo. Se você sabe onde você tá e pra onde você vai, qualquer coisa que vier externo que não vai te levar pra esse caminho, é muito fácil você rejeitar, cara. Mano, pega a visão. Se eu pegar o Waze agora, eu estou aqui no Rio de Janeiro, no meu bairro, e quero ir pra praia da Barra. Só que eu não sei que eu quero ir pra Praia da Barra e eu jogo no Waze, quero ir pra praia. O Waze vai me levar pra Praia da Barra? Não. Por
Porque eu não sei que eu quero ir pra Praia da Barra, só sei que eu quero ir pra praia. O Waze vai me dar um monte de opção de praia. Se eu escrever só praia, um monte de opção. E esse monte de opção é ruído. Agora, se eu for específico, eu quero ir pra Praia da Barra. O Waze ele vai traçar um percurso pra eu ir. E se eu seguir o percurso que o Waze traçar, a rota que o Waze traçar, ou o Google Maps, ou mapas do iOS, enfim, eu vou chegar na praia. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, se eu não sei onde eu quero chegar, meu irmão, algum filósofo diz que o navio que não sabe qual cais chegar, onde ele quer chegar, desculpa, o navio que não sabe pra onde quer velejar, né? Qualquer cais serve. Qualquer cais serve, mano. Se tu não sabe pra onde tu vai, qualquer caminho serve. Cara, eu tenho um conhecido, enfim, que cada hora ele quer uma coisa, mano. Aí chega uma pessoa, fala uma coisa pra ele, nossa, isso é legal. Ele tá correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da oportunidade. Sendo que não é a oportunidade, não é o exterior, é o interior, mano. Já tentei falar 10 vezes, mas não entra. Porque isso nem faz parte do vídeo, mas eu vou falar isso pra você. Olha só, existe a pessoa que ela te conheceu antes, tá ligado? De você entender quem você é, e as pessoas que... Existe essa pessoa que te conheceu antes dessas reflexões. Essas pessoas que te conheceram aqui, antes de você fazer as reflexões básicas da vida que eu falo nesse canal, quando você tiver clareza de si, essas pessoas elas vão continuar sendo as mesmas pessoas e vão querer te puxar pra lá de novo. Vai por mim. Só que você não vai pra lá. Porque agora você tem clareza de onde você vai, pra onde você tá indo, quem você é, qual é o seu propósito, enfim, essas coisas. E você vai desagradar essas pessoas. Porque elas não estão nem aí. Elas vivem conforme o externo vai ditando. E eu já fui assim. Se você tá aqui nesse vídeo, você já foi assim, cara. Então, cara, quando você tem essa clareza de quem você é e de pra onde você vai, você já não consegue ser tão manipulado facilmente. Tudo que te tira da rota, você vai só descartando, você vai só vivendo porque você quer chegar lá. Mas, quando você chega lá, que é o seu propósito, aquilo que você veio, né, pra essa terra pra fazer e faz, saiba, vão continuar as lutas, vão continuar as dificuldades, vão continuar os dias maus. É bíblico, o dia mau vai vir. As coisas ruins vão acontecer. Só que você está vivendo isso com o seu propósito. Não é um peso você viver ali. Vai ser mais simples, não vou falar mais fácil, você praticar a tal da aceitação que eu tenho falado aqui. Porque você está vivendo o seu propósito. Então, para concluir o que eu tô falando de mim, hoje eu me encontro na situação de Uber. Eu odeio. No começo foi bom, porque eu via dinheiro entrar. Foi muito bom. Mas hoje eu odeio o trânsito, cara. O meu sonho, mas eu sei que isso de repente nem realize, o meu sonho é morar no mato, velho. Tá ligado? Eu vou morar no mato. Mas enfim. Acho que eu sou autista, velho. Mas enfim, cara, eu odeio trânsito. Eu peguei uma aversão a trânsito que eu não quero mais dirigir, velho. Se eu puder depois parar de estar nessa condição de Uber, eu nem dirigi mais, só se for uma necessidade, minha família precisar pra ir pra algum lugar, um médico, alguma coisa, enfim. Ou se não, pegar Uber, mano. Pegar Uber. Cara, meu irmão, eu tenho uma aversão a isso. Tá sendo uma dor viver isso, velho. Porque não é pra mim, é uma fase da minha vida. Só que eu não querer vivenciar isso, não querer ser isso, e às vezes negligenciar o ato de ser, tem me trazido também malefícios. Porque se eu não vou trabalhar, não entra dinheiro. Se não entra dinheiro, atrasa a conta. Se atrasa a conta, eu tenho problema na família. Se eu tenho problema na... Você tá entendendo, mano? Mas é pesado, velho. Você viver aquilo que você não é. Mas por que eu tô vivendo aquilo que eu não sou? Porque eu demorei muito a entender quem eu sou. Eu demorei muito a entender quem eu sou. Agora eu ainda tô no processo, me preparando pra ser quem eu vou, que eu tenho que ser. Você compreende isso? E tem gente que desperta muito cedo. Quanto mais cedo, melhor, mano. E nunca é tarde pra despertar, tá ligado? O que a gente precisa entender é que ser quem nós viemos nessa terra pra ser é doloroso. Mas, irmão,
você ser ou ter a dor de viver aquilo que nós não somos, ou seja, aquilo que alguém imputou para que nós sejamos, é muito pior. É muito pior. Curta esse vídeo, cara, se essa reflexão fez sentido. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tamo junto.